Olá, tudo bem? Bem, é o seguinte, o objetivo desse vídeo é a demonstração da barra de ferramentas chamada de restrições, certo? Foram dispostos algumas figuras aqui, alguns elementos de forma aleatória aqui no espaço de trabalho, justamente para poder provocar, né, de forma exagerada, a utilização das restrições. Okay? As restrições são ferramentas que, de uma certa forma, ela dá uma sensação de liberdade para que a gente possa utilizar de forma livre as outras ferramentas de construções do esboço e depois a gente começa a utilizar as restrições para poder organizar os elementos na área de trabalho. Então, o intuito de colocar esses elementos aqui de forma bem aleatória foi justamente para que, na utilização das restrições, a gente possa finalizar esse desenho, né, como solução do problema, de finalizar fazendo esse desenho que está aqui à direita. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz com as restrições? As restrições, justamente, ela termina como fosse o seguinte, travando, né, os elementos dentro daquelas exigências que foram feitas através da utilização das restrições. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui, essa primeira barra de ferramentas, trata-se de vertical ou horizontal, ok? Então, neste caso daqui, observe que nós temos aqui essas duas linhas, certo? Onde uma está na horizontal, mas a outra, a intenção é que ela estivesse na vertical. Então, nessa situação, eu posso utilizar essa ferramenta, né, de horizontal vertical para poder tornar uma linha que não esteja, né, devidamente nem horizontal nem vertical, ou seja, que ela esteja na posição oblíqua, e que se torne uma vertical ou uma horizontal. Mas como é que vai definir essa situação? Certo? O que vai definir isso, deixa eu verificar aqui se eu vou fazer aqui assim. Não. Deixa eu fazer um movimento aqui, verificar se posso fazer um movimento. Eu vou retirar essa linha daqui e vou colocar ela de forma bem aleatória. Vou botar aqui. Vou transformá-la em linha de construção para poder a gente verificar o funcionamento. Então vamos lá. Então neste caso daqui, eu tenho, clicando na ferramenta horizontal vertical, eu posso tornar essa linha ou essa linha daqui justamente numa linha horizontal, numa linha vertical. Como é que vai definir isso? Bem, ela vai ser definida através da sua proximidade. Se nós observarmos, esta linha daqui, ela está mais próxima de ser horizontal do que a de cá. Então, se eu clicar nesta, observe que ela obedece à posição horizontal. E essa, como está na posição vertical, ela poderia, né, ela vai se tornar uma linha vertical. Essa é uma das formas para utilizar essa barra de ferramentas. A outra barra de ferramentas, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Então, existe uma outra barra de ferramenta que também satisfaz, ou melhor dizendo, uma outra ferramenta que também satisfaz, né, esse objetivo que nós desejamos, que é perpendicular, certo? Então, observe o seguinte. Eu posso pegar aqui, tornar esta linha primeiramente horizontal, ok? E, posteriormente, eu posso colocar, utilizando a ferramenta perpendicular, colocar essa linha perpendicular a esta, ok? Então, dessa forma, a gente pode utilizar, né, essa relação, ok? De perpendicularidade ou de verticalidade e horizontalidade, certo? Em seguida, nós podemos ainda utilizar esta linha ou esta ferramenta chamada de coincidente. A ferramenta coincidente, ela trabalha com coincidências entre ponto e linha e entre ponto e ponto. Exemplo, eu posso simplesmente, quando utilizar esta ferramenta daqui, eu vou dizer que eu quero este ponto coincidente com esta linha, certo? Então aí observe que ela está na horizontal, a de cá é perpendicular, no caso vertical, e está uma sobre a outra. Além disso, ainda posso fazer um ajuste aqui, que será, através desse retângulo chamado de ponto central, desse triângulo, melhor dizendo, ponto central, ao clicar, eu posso dizer que eu quero este ponto no ponto médio desta linha. Okay? Observe que foram ajustados, porque aquele triângulo representa a questão ou a relação do ponto médio, certo? Feito isso, observe que eu, né, tenho alguns ajustes. O que foi que eu fiz? Eu peguei esta linha, correlacionei a esta, peguei esta linha, correlacionei a esta. Como esta daqui
está exatamente no ponto médio, foi justamente utilizando as restrições que eu fiz essa correlação. Vou puxar um pouco mais para cá o elemento. Bem, o que nós podemos fazer agora? Na situação dessa, a gente pode fazer agora a utilização no caso das dimensões, certo? A cota também ela pode ser utilizada como uma restrição, porque a partir do momento que você cria uma cota, você estabelece uma cota em um segmento, ou o raio da circunferência, você está restringindo a dimensão desses elementos. Então, colocando aqui, eu tenho cota de esboço, e eu vou dizer que esta linha, daqui para cá, ela tem o valor que nós temos aqui de 90. Então, digitar 90. Pronto. Certo? Está ela aí. Em seguida, eu vou agora fazer a restrição deste segmento. Pega deste ponto a este ponto e colocar o seu valor, que é de 80. Pronto. Utilizando assim os elementos para criar, ou seja, a cota para criar restrições, certo? Eu vou retirar aqui. Bem, feito isso, já começo a fazer a organização, né, do caso da figura. Temos uma outra também, que a gente pode utilizar, que se chama de além. Voltando aqui, vou ainda pegar as restrições, no caso de coincidência, e dizer, coincidência é dizer que o centro dessa circunferência coincide com este ponto. Posso também dizer que o centro dessa circunferência coincide com este ponto, certo? E aí eu começo a fazer as devidas organizações. Ok? Bem, além disso, eu poderia ter utilizado também, né, na relação de coincidência, na restrição de coincidência, eu poderia utilizar que esse ponto central aqui, dessa circunferência, também coincidiria com esse ponto, certo? Mas vamos utilizar uma outra restrição, que é de concêntricos, certo? Concêntricos são duas circunferências que possuem o mesmo centro. Então eu posso dizer que esta circunferência e esta circunferência são concêntricas. Neste caso, eu estou estabelecendo essa relação aqui desta circunferência de diâmetro 60 com essa circunferência de diâmetro 31. Bem, como tinha dito a vocês anteriormente, que a cota ela também serve como restrição, então, mais uma vez, agora eu vou estabelecer a cota, né, do valor do raio, dessa circunferência, do diâmetro e das outras duas circunferências. Então, volto aqui, cota de esboço, clico aqui e digo que essa circunferência tem diâmetro igual a 80, já que o raio dela é 40. Que essa circunferência tem o raio, né, ou diâmetro de 60, já que o diâmetro dela aqui é 23. Então, vou colocar o diâmetro de 60, certo? E a interna, que está aqui recebendo 14, ela tem diâmetro 31. Colocadas as dimensões da circunferência dos segmentos, para dar continuidade, vou utilizar uma ferramenta que já foi vista aqui, que é espelhar. Ela não é uma ferramenta de restrição, mas nesse caso aqui também nos poupa trabalho. Então, vou selecionar os dois elementos e que desejo espelhar, ok? Aí vou indicar aqui que eu estou selecionando o eixo de espelhamento, a linha de espelhamento, que é essa linha, e clico. Observe que é criada, né, as duas figuras em que eu selecionei para ser espelhada e logo depois a linha de espelhamento. Vou dar o OK, certo? Podemos perceber que existe também essa linha daqui, que ela é tangente a essas duas circunferências. Então, como ela não está aqui ainda, vou criar essa reta, certo? Aqui, numa posição parecida. E eu posso dizer, para comandar ou restringir essa linha a ser tangente a essas duas circunferências, eu venho aqui em tangente, clico, e digo que esta linha é tangente a essa circunferência. E, de novo, que esta linha é tangente a essa circunferência. Aí, neste caso, só me resta agora fazer a paragem do que sobra. Então, venho aqui em modificar, retiro esta e retiro esta, certo? Ok. E aí, mais uma vez, eu posso, de uma certa forma, agora, criar de novo essa linha em relação à de cá, certo? Aí eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui esta linha, certo? Vamos lá. Mais uma vez, observando feito esta reta, então vamos, né, a situação de tangência e dizer que esta reta é tangente a essa circunferência
que esta reta é tangente a essa circunferência e, mais uma vez, a paragem do que nos resta. E esta circunferência está aqui de fora, eu vou associar ela como se fosse a circunferência tangente a essas outras duas. Mas, primeiramente, vou estabelecer aqui a sua cota, né, o seu diâmetro, que no caso é 100, já que o raio é 50, e dizer, vou ver aqui um pouco mais, dizer na tangência que ela é tangente a esta e que ela é tangente a esta daqui. Venho com aparar e retirar esse valor. Bem, aqui nós temos também, né, retirar aqui, e o que nos resta é fazer esse slot, ou então essa ranhura aqui no meio. Mas nesse caso daqui, eu não vou fazer isso. Eu vou criar a circunferência aqui no centro, ok? Colocar o valor de seu raio, que é de 15, diâmetro 30, ok? Aí eu posso construir uma outra circunferência, né? Vou colocar aqui na própria linha, certo? Dizer que o seu raio mede, ou melhor dizendo, utilizar aqui as restrições, dizer que são iguais os raios, então eu digo que este raio é igual a este, né? Observe que quando eu clico primeiro em um, o outro vai assumir a mesma igualdade, a mesma relação do primeiro. Vou estabelecer aqui a distância entre uma e outra, que é de 26, certo? Posso, de uma certa forma aqui agora, clicar uma circunferência aqui, uma reta, ok? E dizer que esta reta é tangente à circunferência. Automaticamente, como está na mesma linha, ela já é tangente de cá. Mas se eu insistir em dizer aqui, ó, que são tangentes também, vai dar este erro, porque ele já está dizendo que já são, né, tangentes. E aí, depois dessa reta tangente, vou traçar aqui de novo. Dessa forma, vou exagerar aqui um pouquinho na posição. Então, tangente, digo que essa e essas linhas são tangentes, que essa e essa são tangentes. E aí vamos retirar as sobras aqui, 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 aqui. E aí vou com o aparar, criando a forma. Bem, dando continuidade na utilização das ferramentas de restrições, vamos verificar agora o seguinte. Observe que aqui nós temos um quadrilátero, né, mas o que eu quero é transformá-lo em um retângulo. Por isso eu preciso estabelecer, né, dentro desse quadrilátero as propriedades de um retângulo. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que, com a restrição de paralelo, vou dizer que este lado e este lado são paralelos, ok? Em seguida, como este lado e este lado são paralelos, mas são perpendiculares, então eu venho aqui na restrição de horizontal e vertical e digo que esta linha ela está na vertical. E em seguida, eu posso dizer que esses dois segmentos são paralelos. Então, este paralelo de cá. Então, sendo aqui sim, aquele quadrilátero, aquele trapezoide, foi transformado em um retângulo. E aqui nós temos uma outra figura que nós vamos utilizar as outras ferramentas de restrições. No caso aqui, eu posso fazer um ajuste aqui para que ele fique bem organizado da seguinte forma. Em relação à restrição horizontal, transformo esse segmento em vertical, transformo este em horizontal, em seguida digo que de igualdade, que este segmento é igual a este, que este segmento é igual a este, ok? Fazendo mais alguns outros ajustes. Posso utilizar a restrição de colinear, colocar os segmentos sobre uma mesma reta, ok? Então, neste caso, eu posso colocar este segmento numa mesma reta que essa, dizendo que eles estão alinhados. Observe, nesse caso aqui, que este
e estes segmentos são colineares. Ainda faltam alguns ajustes, mas para tornar esses ajustes melhor, vou criar aqui aleatoriamente uma linha vertical, ok? Vou transformá-la em linha de construção. E para organizar, para chegar tudo, né, para o lado direito, para que essa linha fique exatamente no centro, eu utilizo a restrição de simetria. Então, eu digo que este lado e este lado são simétricos em relação a essa linha. Que este lado e este lado são simétricos em relação a esta linha. Ok? E provavelmente esse e esse já estão simétricos, mas observe, aqui já apareceu aqui um erro da restrição. Então, dessa forma, eu posso organizar. E olha que interessante, se eu pegar agora esse segmento e movimentar ele, o outro, pelo fato de ter dito, né, restringido a um em relação ao outro de serem simétricos, eu movimento esse, o outro automaticamente, para manter a simetria em função desta linha aqui. Se eu fizer isso com este segmento aqui, a mesma coisa, olha. E o porquê esse em relação a esse também? Porque na restrição eu restringi esse, sendo colinear a este de cá, certo? Então, dessa forma, nós encerramos a nossa barra de ferramentas de restrições utilizando as principais restrições. Obrigado.